Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas. Muito legal estar recebendo você aqui. Vamos lá que eu vou ajudar vocês a entender o que é necessário para vocês venderem muito. O tema da live de hoje é como atrair clientes e aumentar as vendas. Então, olha a pergunta do Luiz Vaz. Boa tarde, Doutor Vendas. Na sua opinião, é melhor um mini mercado em um ponto sem pagar aluguel e uma rua pouco movimentada ou pagar aluguel em uma rua movimentada? O Luiz Vaz, tem a ver com o tema da live de hoje, sobre atração de clientes. Não adianta você ter uma empresa que ninguém vê. Se você está num ponto que não passa ninguém, você vai ter que gastar dinheiro para trazer a pessoa. Porque abrir uma empresa só e só por estar aberto não faz vender, você precisa de pessoas passando. Vou falar sobre isso, mas eu já vou dizer o que eu faria. Eu prefiro pagar aluguel em uma rua movimentada. Mas tem a ver se lá passa a pessoa certa, eu vou falar sobre isso. Não adianta você ter um mini mercado num ponto que ninguém conhece, ninguém passa. Você não vai vender. Você vai ter que gastar muito dinheiro para atrair pessoas para esse ponto. Beleza? Então vamos lá. Tema da live: como atrair clientes e aumentar as vendas da sua empresa. Para os meus alunos, eu sempre ensino, vamos falar aqui, resumido, 3 principais pilares para aumentar as vendas da sua empresa, ok? Então vamos lá. Número 1 é o cliente ideal. Você tem que entender quem é e o que ele pensa. Primeiro ponto, quem é e o que ele pensa. Vou melhorar esse que ele pensa, vou botar e o que ele quer ouvir para comprar. O número 2 é atrair o cliente ideal. E o número 3 é converter cliente ideal em clientes pagantes. Isso parece simples, mas não é. Eu ouso dizer, a maioria dos donos de pequenas empresas que eu conheço tem bons produtos, tem bons serviços, porém, eles não conseguem vender tanto quanto gostariam. Monta uma empresa, investe um dinheirão, mas não consegue vender tanto quanto gostaria. E eu sei que eles se sentem frustrados porque, caramba, não conseguem entender. Cara, eu tenho um bom produto, tenho um bom serviço, trabalho muito, sou trabalhador, sou honesto, dou um bom atendimento, sou educado. Por que as pessoas não compram? Porque não basta ter bom produto ou bom serviço para vender. Não é isso que é. Outra coisa, você já sabe, né? Apesar do seu cliente chegar para você perguntando sobre preço, perguntando qual o preço, pedindo desconto, você sabe, você já baixou seu preço, você já deu desconto, você já fez promoção e mesmo assim você não vendeu tanto quanto você gostaria. Para vender muito, não basta ter bom produto, bom serviço, trabalhar muito, ser honesto e ser educado. Para vender muito não basta ter bom produto, bom serviço, baixar o preço, dar desconto, fazer promoção. Não adianta, não é isso que vai fazer vender. O que vai fazer você vender muito são o que eu vou falar aqui agora. É isso aqui, ó. É entender quem é o cliente ideal com mais chance de compra, quem é o cliente mais lucrativo. Quando você entende quem ele é e o que ele quer ouvir para comprar, você consegue atrair esse cliente ideal com mais chance de compra. Então, número 1, você tem que entender quem é. Número 2, você tem que atrair esse cliente para conversar com você. E número 3, você tem que converter esse cliente ideal em cliente pagante. A maior parte dos meus alunos, dos meus mentorados, né, eu sou especialista em ensinar donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou que têm equipes pequenas a aumentarem as suas vendas em curto prazo. E geralmente eles chegam, Sérgio, mas eu não estou entendendo. Eu tenho um bom produto, tenho um bom serviço, já baixei meu preço, já dei desconto, já fiz promoção. Eu trabalho muito, sou honesto, sou educado. Por que eu não vendo? E eu vou explicar aqui as principais razões. Só que na live de hoje, eu vou focar nessas 2 primeiras partes aqui. Falar um pouquinho sobre o cliente ideal e como atrair, ok? Vamos falar sobre cliente ideal. Quem é cliente ideal? Eu vou botar algumas definições aqui. Cliente ideal: analise seus clientes atuais. Separe, faça uma lista com os
melhores clientes e com os piores. Aí eu vou falar o seguinte, né? Quem são os melhores? Vamos botar aqui. Os melhores são os mais lucrativos, que ficam satisfeitos com a sua solução, não pedem ajustes, não enchem o saco. Tem cliente que é ruim, tá? Essa conversa de que todo cliente é bom, isso é mentira. Tem cliente que é muito chato. Tem cliente... Eu vou botar aqui quem são os ruins, olha só. Melhores são os mais lucrativos, que ficam satisfeitos com a solução, não pedem ajuste, não enchem o saco, aceitam o que você oferece, indicam clientes. Quem são os piores? Pedem desconto, obrigam você a trabalhar quase sem lucro. Olha só coisa interessante, esses dias eu fiz, você sabe que a live das 11 da noite faço como se fosse uma mentoria, né? E aí esses dias eu fiz para um empresário que ele trabalhava com salgados congelados. Foi muito boa a live. E olha só que interessante, ele vendia para mini mercados, para o mini mercado vender para o cliente final, salgado congelado. Só que os mini mercados não aceitavam colocar o produto dele no freezer. Os mini mercados deixavam o produto dele lá na área resfriada apenas. Isso faz com que os salgados azedem, o mercado vende o salgado azedado, né, porque está embalado, ele não sabe, o cliente compra um salgado, está azedado, o cliente fica chateado, queima a marca dele, né? Ele perde clientes, e ele vai ia conversar com os mercados não aceitavam botar o produto congelado dele no freezer. E ele era obrigado, eu não lembro se ele tinha que fazer a reposição, ele tinha que trocar se era 40% ou 60% de todos os salgados, todos os produtos. Vou dizer que seja metade. Ele era obrigado a trocar metade dos produtos. Olha só. Então, eu mostrei para ele que aquele cliente, aquele mini mercado não era o cliente bom para ele. Ele queimou a marca dele, ele mesmo falou que a marca estava queimada com o consumidor final, e ele era obrigado a vender para o mercado por um preço maior, porque ele sabia que ia ter que fazer a reposição de cerca de metade dos produtos. Então, aquele era um cliente ruim, que é o seguinte, ó, pedem desconto, obrigam você a trabalhar quase sem lucro, não aceitam fazer o que você orienta, não te indicam, reclamam sempre, etc. Perceba? Então, o primeiro ponto, você tem que listar quem é o cliente bom, quem é o cliente ruim, ok? Quando você entender quem é o cliente bom ou o cliente ruim, você vai ter que buscar entender grupos sociais comuns entre os clientes bons e os ruins para aprender como atrair os bons clientes e não atrair os piores clientes. Então, quando você entender quem é bom e quem é ruim, o objetivo é você, numa lista você vai colocar os clientes bons, na outra lista os clientes ruins. E aí você vai procurar entender pontos em comum, olha só, busca entender grupos sociais comuns ou características comuns entre os clientes bons e os clientes ruins, para aprender como atrair os bons clientes e não atrair os piores. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho um aluno de um dos meus treinamentos que esse é um case antigo, onde ele comentava que ele tinha uma empresa de manutenção de computadores e ele queria vender para o supermercado Guanabara. Ele já vinha perdendo muita energia tentando vender para um mercado grande, porque ele dizia que no supermercado Guanabara, que é o que ele queria, tinha muitos computadores. Eu ajudei ele, né, nos meus treinamentos, tem aulas ao vivo e tal, e eu interajo, eu respondo aos meus alunos. Eu mostrei para ele que o supermercado Guanabara exigiria algumas vantagens que ele disse para mim que ele não tinha condições de oferecer. E quando ele analisou, ele disse que ele tinha 100 clientes, e eu fui fazendo pergunta, né?
Durante as aulas, as semanas, ele foi me respondendo. E ele disse que dos 100 clientes que ele tinha, 60 clientes representavam pequenos consultórios médicos, pequenas clínicas médicas, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade. E quando ele entendeu que esse pessoal era bom, porque esse pessoal pagava em dia, aceitava o que ele oferecia, aceitava a solução que ele oferecia, esperava 24 horas para ele poder resolver o problema deles. Então, era um grupo, esses 4 segmentos, era um grupo social que já viam muita vantagem no que ele oferecia, apesar de até então ele não focava nesses clientes. E quando ele passou a focar, cara, a venda do cara aumentou muito. Então, ele entendeu características comuns entre essas pessoas. Vou dar um outro exemplo. Teve uma mentoria que eu fiz aí na live das 11 da noite, na semana passada, para um rapaz que ele tinha uma revenda de carros, de automóveis, carros novos e carros seminovos. Ele falou: Sérgio, eu não entendo que é o meu cliente ideal. Qualquer pessoa consegue comprar, qualquer pessoa pode comprar um carro. Falei, beleza, mas cara, aí eu fui fazendo algo que eu chamo que é um processo investigativo para poder ajudar as pessoas a entenderem quem são os seus clientes ideais. Eu falei, cara, qual o perfil de carro que você mais vende na sua loja? Qual é o tipo de carro que vende mais? Ele me falou que 50% dos carros que ele vendia era carros populares seminovos. Carros populares. Eu falei, cara, me dá uma ideia de preço. Você falou que metade dos carros que ele vendia eram carros entre 25 mil e 50 mil. Não é nem populares, né? Carros seminovos. E aí eu falei, cara, metade da sua venda é carro seminovo? Ele falou, é. Aí eu falei, beleza. É mais homem ou mulher? Ele falou, Sérgio, é casal. Falei, beleza. Qual a média de idade do casal? Ele falou, o casal tem média de 25 a 35 anos. Falei, beleza. Aí eu fiz outra pergunta. Esse casal, ele está comprando esse carro seminovo de 25 a 50 mil reais? É o primeiro carro deles? Eles têm um carro mais antigo e estão fazendo um upgrade para um carro melhor? Ou eles têm um carro mais novo, estão fazendo um downgrade, estão reduzindo, comprando um carro mais antigo. Eu falei, Sérgio, eles estão comprando um carro melhor, eles têm um carro mais simples e estão buscando um carro melhor, ok? O José Flávio, olha só, está perguntando, boa tarde a todos, tem uma empresa de brindes personalizados com mais de 13 mil produtos. O que me sugere para segmentar o público-alvo? Eu sugiro você fazer exatamente o que eu estou ensinando aqui, cara. Se você se inscrever em um dos meus treinamentos, eu vou ensinar você a fazer isso aqui. Se você comprar a minha mentoria, eu vou ensinar você a fazer isso aqui. Se você contratar a minha consultoria, eu vou ensinar você a fazer isso aqui. A única diferença dessa parte é que nos meus treinamentos online e mentorias, eu construo junto com você. Eu vou perguntando passo a passo. Faço uma pergunta, você me dá a resposta. Faço uma pergunta, você me dá a resposta. Aqui é só você fazer, analisa. Esse é o seu trabalho, analisar quem são os seus clientes atuais, fazer uma lista com os melhores e com os piores clientes. Os melhores clientes, aqui tem a definição. Os piores clientes, aqui tem a definição. Busca entender o que eles têm em comum. E preste atenção no que eu falei aqui agora. Eu dei um exemplo de uma empresa que vende manutenção de computadores. Eu pedi para ele listar quem são os clientes que ele mais vende. Da mesma forma, eu falei aqui uma mentoria que eu fiz para um dono de uma revenda de automóveis. Perguntei para ele, cara, quem é o contrato? Quem são os produtos que você mais vende? Tal? Quem são os carros que você mais vende? Vou colocar aqui 2 frases que é muito comum, que eu ensino aos meus alunos. Olha só. É necessário desaprender o que sabe para aprender de novo da forma certa. E, além disso, tem outra frase que eu gosto muito. Você tem que aprender a ficar confortável no desconforto, ok? Tem uma outra coisa também que eu falo muito sobre a maldição do conhecimento, que quer dizer gostar tanto dos seus produtos ou serviços que não consegue olhar de forma diferente e entender o que seu cliente quer ouvir, seu cliente ideal. Isso aqui é um problema que ataca muita gente, muitos empresários. Então, é só fazer o que eu falei aqui, cara.
É só fazer o que eu falei aqui. Ah, dá trabalho. Se vocês estão vendendo menos do que vocês gostariam, não se preocupa com trabalho, pô. Muito trabalho, trabalhoso é trabalhar muito e levar pouco dinheiro para casa, né? Não vale a pena é viver numa casa, não dar o conforto que a sua família merece por estar vendendo abaixo do que gostaria. O que não vale é trabalhar, se dedicar muito, vende pouco, tem dificuldade, tem que trabalhar mais para poder levar para casa o dinheiro necessário para pagar as contas da casa e da empresa. E aí, por trabalhar tanto, não ter tempo de ficar com a família, não ter tempo de fazer as coisas que ama, ficar estressado, que não gera dinheiro, ficar com medo de ficar endividado. Chegar o começo do mês, tem que escolher qual conta que vai pagar, não ter dinheiro para pagar todas as contas, ficar com medo de ficar endividado, ficar recebendo ligação de cobrador toda hora, medo de ter cobrador na porta da empresa, na porta da casa, te humilhando na frente da família, na frente dos seus filhos, na frente da tua equipe, na frente de vizinho, ficar com medo de quebrar, medo de ficar endividado. Isso é muito foda. Isso é uma merda, é um filme de terror. Então, é necessário esses pontos. Que aí eu vou fazer agora também uma outra abordagem aqui sobre o mesmo tema. Então, vamos lá. Vou montar uma estrutura aqui para você, olha. Usando uma aqui que eu já falei, vou construir uma estrutura aqui de forma diferente. Vamos falar aqui de passo a passo. Flávio está ditando: preciso reorganizar a minha empresa, todos os processos. Como acha que pode me ajudar? Minha sugestão é o seguinte: assim que a live acabar, quem aqui quiser a minha ajuda, assim que a live acabar, você manda uma mensagem no direct do Instagram. Vai lá no Instagram, que é Dr. Vendas, fala: Sérgio, Dr. Vendas, preciso da sua ajuda para organizar a minha empresa. Como é que você pode me ajudar? Aí eu vou mandar um vídeo para você, José Flávio, de 2 minutos, onde eu falo um pouquinho dos meus treinamentos, da minha consultoria, para você avaliar qual deles te atende melhor, ok? Então, vamos lá. Entender quem é seu cliente ideal. Entender o que ele quer ouvir para comprar. 3. Entender a dor que ele quer eliminar. Dor representa situação ruim que ele vive hoje, e tendo a dor que o cliente quer eliminar. Dor representa a situação ruim que ele vive hoje, que deixa ele chateado, gerando dores emocionais ou psicológicas que você pode resolver com seu produto ou serviço. E vou falar uma coisa, vou até anotar, abrir um parênteses aqui. Vou botar aqui, ó. Todo mundo que sabe o método certo vende muito. Vender muito é resultado de aplicar o método certo. Se você vende menos do que gostaria, é porque seu método de vendas é inexistente ou está errado. Aí tem gente que fala para mim: mas Sérgio, doutor Vendas, como é que eu vou saber se o meu método está certo? Cara, eu vou dizer para você, você está vendendo muito? Está satisfeito? Se você vende muito e se você está satisfeito com os seus resultados, o seu método está bom. Se você não vende tanto quanto você gostaria, o seu método está ruim. Os seus resultados falam mais do que tudo, entendeu? Ok? Então, passo 1, entender quem é o seu cliente ideal. Número 2, entender o que ele quer ouvir para comprar. Número 3, entender a dor que ele quer eliminar. Número 4, perguntar sobre a dor dele, quer dizer, o problema que ele quer resolver. Falar sobre essa dor e sobre os impactos negativos que a dor gera nas pessoas. Cara, quando você faz isso, vou botar aqui, ó, gerar conexão. Vamos lá, só pra você ter ideia, eu não vejo televisão, né? Mas às vezes de noite, para dar uma relaxada, eu gosto de ver uns seriados. Eu tô vendo um seriado chamado FBI. E ontem teve um episódio incrível, e eles falam muito sobre isso. Uma das técnicas de investigação do FBI lá nos Estados Unidos é tudo baseado na inteligência, eles têm um processo.
E gerar conexão é fundamental. Achei interessante que eles mostraram lá algo que eu sempre digo. Gerar conexão faz o cliente gerar confiança em você, ok? Aí quando você gera conexão, que é perguntando sobre a dor, falando sobre a dor de uma forma mais clara que o cliente imagina, você vai para o passo 5, que você vai mostrar que seu produto ou serviço resolve exatamente. Essa é a grande sacada. A dor que ele quer eliminar. Mostrar que seu produto ou serviço resolve exatamente a dor que seu cliente ideal quer eliminar. Você para de falar muito sobre seu produto ou serviço e começa a falar exatamente o que seu cliente quer ouvir. Nossa, isso aqui é muito poderoso. Aqui, ó. Isso aqui é fundamental. O grande objetivo final é chegar nisso aqui. É você aprender como falar o que o cliente quer ouvir. Gente, vocês sabem a solução, vocês só não são treinados. Por exemplo, Antony Salles mandou aqui, doutor Vendas, quando se trata do ramo alimentício, restaurante, como falar sobre a dor? É necessário falar sobre fome? Seja uma dor, seria o restaurante? Não é só fome. A dor do cliente não é só fome. A dor do cliente pode ser pressa, de querer se alimentar rápido, ou a dor dele pode ser precisar ter um almoço de paz, porque a vida dele está tão corrida. Olha só como pode ser contrário. Às vezes o dia dele é tão corrido que ele quer almoçar em paz para poder relaxar. Então a dor dele é estresse, tensão e precisar estar num ambiente tranquilo e agradável para se recompor. Ou a dor dele pode ser pressa, não ter tempo para nada, aí quer comer algo rápido. A dor dele pode ser ter dificuldade de encontrar uma comida saudável e querer ter uma comida saudável. A dor dele pode ser, ele sente que ele precisa de um prêmio. Um prêmio é comer uma comida gostosa. Entendeu? Tem várias dores. Ao entender qual, aí você tem que pesquisar qual a dor que você elimina. Para cada uma dor dessa que eu citei, tem diferenças muito fortes, ok? Eu e ela, Frutas Gourmet, falou, doutor, eu vendo 100 trufas por dia, um faturamento de 350 a 400 reais por dia. Quero aumentar minhas vendas nas ruas, por onde eu passo. É só usar o que eu estou ensinando aqui. É claro que aqui, esse é um pedacinho pequenininho dos meus treinamentos, ok? Atenção, pessoal, se você não está vendendo tanto quanto você gostaria, tem um erro. Você tem o erro, está aqui. Zaione, como fazer parceria? Isso pode gerar forma de venda? Zaione, é muito difícil. A parceria é interessante, mas vamos lá. Muitas vezes, nós que somos empresários, que temos equipe, temos dificuldade de fazer a nossa equipe, né? Muitos empresários têm dificuldade de fazer a equipe fazer o que é orientado, e a equipe tem um vínculo de, né, empregatício, a pessoa pode ser demitida, e não é só funcionário. Quantos de vocês são donos do próprio negócio? Quantos de vocês têm consciência que não estão fazendo o que vocês sabem que deveriam fazer? E aí não faz por falta de planejamento, por insegurança, por medo, por desmotivação. Então, se o dono que é o dono não faz às vezes o que deveria, se o funcionário, o colaborador, às vezes não faz o que deveria, da parcerias é a mesma forma, entendeu, Zé? Tem muita gente que quer delegar o problema que tem para outro resolver, e a parceria, tipo, eu não consigo resolver o meu problema, vou fazer uma parceria que a parceria vai resolver minha vida. Não vai, pô. A parceria tem um negócio dela, ela não vai parar. As outras pessoas não vão parar de focar nos seus negócios para trabalharem para você, ou de graça, ou apenas se você, mesmo que você gere resultado, se ele gerar negócio. Parceria você não tem controle, ok? Então, a parceria pode ser interessante como um complemento se você estiver fazendo a sua parte, porque o controle tem que estar na tua mão, ok? Desejo para você que Deus ilumine o seu dia, Deus ilumine a sua vida, que nesse momento Deus possa abençoar, enviar todas as suas graças, toda a sua bondade para você, para sua casa, para sua família, para sua empresa, que você possa vender muito
muito essa semana. Então, galera, fique com Deus.